Olá! Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre o que cai no Enem em língua portuguesa. Nós sabemos que daqui a pouco as provas do Enem estarão acontecendo em todo o Brasil, tanto na versão impressa quanto na versão digital, e é bom que você possa rever algumas informações muito importantes a respeito dessa avaliação também importante. Antes de tudo, você sabe quais são as áreas de conhecimento que caem na prova do Enem? Pois é, são 4 grandes áreas que abordam aí tanto as linguagens, códigos e suas tecnologias, quanto as ciências da natureza, ciências humanas e a matemática. É claro que as provas desses grupos ou áreas de conhecimento são de natureza objetiva, tá? Então você precisa marcar aquele famoso xizinho em cada resposta que você pretenda dar, mas além de todas essas, também existe a prova de redação. Mas afinal, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, quais são os componentes curriculares que fazem parte desse grande grupo? Bom, esse grande grupo inclui a disciplina, antigamente chamada assim, e agora, por conta da BNCC, o componente ou componentes curriculares de artes, de educação física, língua estrangeira com os idiomas de espanhol ou inglês e o de tecnologias da informação e comunicação. Entretanto, especificamente falando da prova de língua portuguesa, que é o nosso foco aqui, já que é a minha área de conhecimento, o que podemos esperar? Bom, a prova de língua portuguesa engloba português e redação, né? Sendo que redação vai dar conta de uma produção de texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele que espera de você uma produção, uma articulação de opinião, de ponto de vista sobre um determinado tema. Essa prova também costuma reunir diferentes textos, porque também são tratados em gêneros textuais diferentes. E esses textos normalmente são bastante longos e isso exige de você uma grande capacidade de atenção e interpretação, porque o exame pretende avaliar a sua capacidade de leitura e entendimento de mundo. Nesta prova também você se deparará com enunciados bastante complexos e longos, que podem vir em formatos diversificados, como quadrinhos, tabelas, anúncios publicitários, infográficos, letras de canções, entre outros. Como eu falei para você e vou repetir, o Enem, neste campo do conhecimento, quer avaliar a sua capacidade de compreensão de muitos fatos, de muitos temas que são recorrentes no mundo atual. Então, você precisa comprovar a sua capacidade de leitura e de interpretação disso. Evidentemente, também a prova de língua portuguesa procura observar o domínio que você tenha da norma culta da nossa língua. O mais interessante e aquilo que causa maior curiosidade, maior ansiedade, afinal de contas, que conteúdos de português mais caem no Enem? É interessante perceber que sempre, não só para a área de linguagens e suas tecnologias, mas para qualquer outra área, é primordial atenção especial ali na interpretação de texto. Para isso é preciso que você mobilize ali uma leitura atenta, você decodifique
essas palavras, esses enunciados e use o potencial que você tenha de inferir. Além disso, a interpretação de textos não verbais, como imagens, através de charges, de tiras, de historinhas em quadrinhos, gráficos, pinturas, é extremamente utilizado pelo Enem. Então, é preciso que você contextualize essas informações de olho no enunciado. Outra coisa importantíssima é sempre atenção ao domínio da norma culta. E isso é especialmente cobrado quando você está trabalhando a sua produção de texto. Só para você ter uma ideia, a redação cobra aí 200 pontos só para esse aspecto do texto. Então, é importante que você tenha conhecimento das regras gramaticais da língua portuguesa. Além disso, um outro conteúdo bastante interessante, que articula os outros, é a análise de discurso. Ou seja, será que você compreende a estrutura do texto que está diante de você naquele momento? Qual a intencionalidade de quem produziu esse texto? Em que contexto ele foi produzido? Continuando no que cai mais na prova do Enem em português, os gêneros textuais, sejam orais e ou escritos, são importantes para que você os analise, os observe e responda adequadamente aos enunciados. E esses são textos narrativos, descritivos, expositivos, dissertativos e injuntivos. Injuntivos são aqueles textos que pretendem que você saiba ser orientado e responder a uma informação do tipo manual, por exemplo, né? Um manual de instrução, ele é um texto injuntivo. Além disso, é bastante comum, e eu digo mesmo, é sempre contínuo, é recorrente o tema da variação linguística, no qual você precisa identificar o seu conhecimento e reconhecer a respeito do que é uma linguagem formal, não formal, o que é uma linguagem oralizada e o que é um regionalismo. Além de tudo isso, há um grande entrelaçamento na prova de português das artes com a leitura. Então, é interessante que você consiga comprovar o seu conhecimento sobre movimentos artísticos e de vanguarda, tanto quanto estabelecer relações de contextos históricos que vão ser identificados por você nas diferentes obras, sejam artísticas ou literárias especificamente. Além disso, as figuras de linguagem, como a metáfora, a comparação, a metonímia, a sinestesia, a catacrese, dentre tantas outras, também são bastante comuns nesse exame. Agora, falando de literatura, o que cai mais no Enem? Eu deixo aqui para você as principais informações sobre as escolas literárias que mais caem no Enem, que são ali o modernismo, o romantismo, barroco, quinhentismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. É claro que alguns temas são mais queridos pelas bancas de produção do Enem em relação à literatura, como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922, que está ali situada didaticamente na Escola Literária Modernista, assim como a geração de 45 deste movimento literário, tanto na prosa como na poesia. Entretanto, tem sido bastante comum, né, a participação de autores da nossa literatura contemporânea africana e indígena, especialmente no gênero das crônicas. Uma coisa que é interessante você perceber,
quando estamos falando da prova de linguagens e suas tecnologias, é a prova de redação, que costuma tirar bastante sono dos candidatos. Neste ano, esta prova acontecerá no primeiro dia, que é o dia 13 de novembro de 2022. Uma coisa que é importante você se lembrar é que a redação sempre tem girado em torno de temas da atualidade. Agora, é importante também que você saiba sobre algumas coisas relacionadas à estrutura dessa prova de redação. É preciso que você obedeça ali o limite mínimo de 7 linhas e o máximo de 30 para a confecção do seu texto. Outra coisa é que é fundamental que você respeite a estrutura dissertativa argumentativa. Lembre-se, quando você trabalha um texto dissertativo argumentativo, é preciso que você, a partir do tema, delimite o assunto que você vai tratar, tornando-o mais específico. Além disso, não pode se esquecer de, no desenvolvimento, claro, desenvolver pelo menos dois argumentos que se relacionam a esse tema. Outra coisa que você precisa observar é que o uso da linguagem é impessoal. Outro fato importante que deve estar em mente é que você não deve deixar linhas órfãs, ou seja, sabe aquele restinho de linha que sempre sobra em algumas coisas que você escreve com mais informalidade, manuscreve, melhor dizendo? Pois é, você tem que separar as sílabas ali, usar a linha toda do início ao fim. Outra coisa importantíssima, como não zerar a prova de redação? Pois é, zerar a prova de redação faz com que muitos candidatos fiquem fora dos programas governamentais como o SISU, o FIES e o ProUni, que permitem que muitos candidatos acessem a universidade ficando com um crédito para que possam efetuar esse curso sem gastos que impeçam que ele frequente essas aulas. Outra coisa interessante é que se você zera a sua prova de redação, você perde na pontuação geral, porque sua média passa a ser diminuída e isso afeta nas notas de corte. Mas afinal, o que zera a prova de redação? Como eu falei anteriormente, texto que não esteja adequado a uma estrutura dissertativo ou argumentativo, escrever menos do que 7, 8 linhas, copiar, prestem atenção, copiar os textos motivadores de forma integral. Mas como você foge a isso? Fazendo paráfrases. Outra coisa que zera a sua prova de redação é escrever o texto predominantemente em outro idioma que não seja o português. Também uma coisa que vai zerar a sua redação é que a folha de redação oficial seja entregue em branco, evidentemente. Se você nada escreve nessa folha em termos de texto, essa prova ficará zerada. Mas não para por aí. Além disso, se você identificar em qualquer parte da folha da redação a você mesmo, colocando um nome, um apelido, assinando ou rubricando, a sua prova terá 0. Outra coisa interessante é aquilo que eu falei sobre tema. Redigir um trecho totalmente desconectado do tema no meio da redação zera a sua redação. Outra coisa importante, se você é daquelas pessoas que gostam de fazer desenhozinhos, qualquer coisa assim, isso não pode ser feito na prova de redação, porque se você desenhar ou colocar trechos não verbais na sua prova, ela também será zerada. Da mesma maneira que você fugir ao tema da redação. Espero que eu tenha te ajudado um pouco e te esclarecido um pouquinho em relação a como a prova de língua portuguesa é feita para o Enem.
Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários que a gente vai voltar depois com uma requisição que você queira, algo mais que você queira saber. E é isso. Tenha em mente o seguinte: quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então não desista, insista, persista e conquiste. Um grande beijo!